A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica inicia sua história como instituição a partir do dia 23 de setembro de 1909, quando o presidente Nilo Peçanha, através do decreto número 7.566, cria as escolas de aprendizes artífices nas capitais dos estados, oferecendo educação profissional para a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Na Bahia, o responsável pelo projeto de implantação da escola foi o professor Francisco Antônio Caymmi. Em 27 de janeiro de 1910, a instituição entra em funcionamento no Centro Operário da Bahia, localizado no bairro do Pelourinho, onde fica o atual Solar do Ferrão, oferecendo 5 cursos: alfaiataria, encadernação, ferraria, marcenaria e sapataria. Em 1912, a escola migrou para um espaço no Largo dos Aflitos, cedido pelo ministro da Agricultura, que já estava em reforma para se tornar um local adequado ao ensino de profissões. Foi nesse período que a instituição ficou conhecida também como a Escola do Mingau, designação que surge pelo fato da escola servir alimentação geralmente na forma de mingau, que garantisse a sobrevivência biológica imediata dos seus alunos, o que era uma novidade para a sociedade baiana naquela época. Aos 13 anos de existência e em processo de expansão, ficou nítida que as adaptações feitas no prédio do Largo dos Aflitos não mais satisfaziam as necessidades das escolas, cogitando-se então a possibilidade de se construir um edifício exclusivamente com o fim de abrigá-la. Então, no dia do centenário da Independência da Bahia, em 2 de julho de 1923, anunciou-se o local que abrigaria o novo prédio da Escola de Aprendizes e Artífices, o bairro do Barbalho. Em 1º de maio de 1926, a instituição foi transferida para o prédio atual, onde ela está, atualmente. Com a implementação do Estado Novo, em 1937, foi uma questão relevante e uma meta a ser atingida, havendo preocupação com a força de trabalho. Sendo assim, a partir desse momento, as antigas escolas de artífices aprendizes foram transformadas em liceus industriais, dando início a um amplo plano de edificações. No ano de 1937, a Escola de Aprendizes Artífices da Bahia passou a ser denominada Liceu Industrial de Salvador, por determinação da Lei de número 378, de 13 de janeiro de 1937. Nos primeiros anos de funcionamento do liceu, foram oferecidos 12 cursos: alfaiataria, carpintaria, encadernação, fototécnica, fundição, marcenaria, mecânica, modelagem de fundição, sapataria, serralheria, tipografia e vemaria. Esta lei incluiu diferentes ramos e graus no ensino profissionalizante, como o secundário. O Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, instituiu as bases de organização para o estabelecimento de ensino industrial, que passou a ser constituído por escolas técnicas, industrial, artesanais e de aprendizagem. A partir desta data, o liceu passou a se chamar Escola Técnica de Salvador. Um conjunto de reformas foi instituído, os Decretos-Lei nº 4.127 e 4.073, de 30 de janeiro de 1942, consolidando a formação técnica ao planejar as ações das instituições de ensino às demandas do ramo industrial. Neste contexto, são criados 2 cursos importantes e tradicionais na Escola Técnica de Salvador: o curso de Estradas em 1954 e o de Edificações em 1957, que juntamente com o curso de Química estavam aliados à implantação e à expansão da industrialização na Bahia, principalmente a indústria do petróleo com a criação da Petrobras. Após 23 anos de funcionamento, por meio da Lei de número 4.759, de 20 de agosto de 1965, as escolas profissionalizantes passou a ser federais e ter a denominação do seu respectivo estado, passando então a Escola Técnica de Salvador a se chamar Escola Técnica Federal da Bahia. Nesse período, popularizou-se a nomenclatura Escola Técnica para caracterizar a instituição.
Na década de 60 foi criado um movimento que buscava apresentar às empresas da Bahia a importância da escola técnica para a formação de profissionais capacitados. A ação resultou na criação de mais dois cursos importantes na história da escola técnica: eletrotécnica, que visava atender às necessidades do plano de eletrificação do Estado, através da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, e o curso de mecânica, servindo as indústrias que estavam se instalando na região nesse período. Durante a década de 1970, a escola técnica consegue notoriedade e se firma com excelência no ensino, sendo sinônimo de inserção no mundo do trabalho. Em 1978, entra em funcionalidade o Polo Petroquímico de Camaçari, na época o maior polo industrial do Hemisfério Sul. Dessa maneira, a instituição cria vínculos com o empreendimento, adaptando seus cursos e planejamentos pedagógicos com as demandas do nascente polo. Essa medida garantiu a alta empregabilidade dos alunos, não apenas no polo, mas também em outras empresas parceiras, tornando-se, assim, a primeira opção dos adolescentes que buscavam a inserção no mundo do trabalho. Os cursos de terceiro grau oferecidos inicialmente foram os de administração hoteleira, manutenção mecânica, manutenção elétrica, manutenção petroquímica, processos petroquímicos e telecomunicações. Quanto aos cursos de segundo grau, a instituição disponibilizou as formações em edificações, eletrônica, eletrotécnica, estradas, geologia, instrumentação, mecânica, metalurgia e química. Além de todas as mudanças estruturais, a transformação em Cefet também trouxe uma proposta de expansão para outras áreas da Bahia, através das unidades descentralizadas, UNEDs. A primeira UNED foi criada em Barreiras, seguida das de Valência, Vitória da Conquista e Eunápolis. Essa expansão foi pensada a partir da atuação econômica de cada cidade dentro da sua região, pensando nas demandas locais, aumentando assim a rede de empresas que mantinham contato direto com o Cefet, ao aprimorar a atuação acadêmica da instituição. O Cefet também estimulou o surgimento de cursos de pós-graduação, instituindo uma cultura de pesquisa e extensão. A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei nº 11.892, os antigos Centros Federais, as escolas agrotécnicas e escolas técnicas passam a compor a Rede Federal de Ensino Profissional, passando o Cefet à condição atual de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA. Essa mudança é reflexo da qualidade de ensino da rede em todo o Brasil e o início de um trabalho conjunto e coordenado de todas as instituições da alçada federal em prol da construção de conhecimento e novas tecnologias, possibilitando o aumento no número de vagas oferecidas para o ensino básico, graduação e pós-graduação.